nesse instante. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Te engrandecemos, rendemos graças a Ti por todas as coisas que Tu tens nos concedido, pela nossa vida, pela nossa salvação, que Tu tens sido conosco a cada dia, Tu tens nos orientado, nos dado suporte em todas as situações. Ó Deus, e agora nós estamos aqui neste lugar para render graças a Ti, para aprender de Ti, Senhor. Ó Deus, para trazer as nossas vidas no Teu altar, para dizer a Ti o quanto nós somos gratos por todas as coisas que Tu tens nos dado, Senhor. Obrigado por esta igreja, pelas famílias desta igreja, por todos que entram neste lugar, Senhor. Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, pedimos a Ti que nos ajude a realizar a Tua obra, o Teu trabalho, Senhor, da forma como Tu queres. Ó Deus, que todas as pessoas que entrarem aqui sejam contempladas por Ti, sejam abençoadas, Senhor, e saiam daqui com algo grande vindo de Ti, Senhor, mas principalmente, Senhor, ó Deus, que todos venham aqui para Te exaltar, Senhor, para render graças a Ti, para estarmos unidos em família, para termos as nossas vidas no Teu altar, apresentando a Ti, ó Deus, a nossa gratidão. Fala conosco neste dia, Senhor. Ó Deus, desperta o Teu povo para o conhecimento da Tua palavra, para viver a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste dia nós estamos então iniciando a nossa segunda fase do nosso estudo. Estamos já na metade do nosso trabalho e nós vamos dar início então à matéria de análise bíblica do Novo e do Antigo Testamento. Para isso nós gostaríamos de ter uma introdução, falar sobre aquilo que nós pretendemos trabalhar nesta matéria. Para que nós tenhamos uma melhor compreensão da nossa matéria, nós vamos trabalhar um pouco sobre o que é a Bíblia. Né? Porque como nós vamos trabalhar na análise da própria Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento, nós precisamos conhecer os fundamentos principais, a formação do cânon sagrado, aquilo que nós estamos estudando. Enfim, toda essa área. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto para que a gente possa desenvolver tudo aquilo que precisa ser desenvolvido no conhecimento da palavra de Deus. Mas, dentro do possível, nós vamos trazer algumas informações, muitas das quais os irmãos já conhecem, mas gostaríamos que todos tivessem o melhor proveito, tirassem o melhor proveito possível daquilo que será trazido. Porque, como nós estamos falando, a palavra de Deus é muito ampla. Jamais nós vamos conseguir atingir tudo aquilo que precisamos, mas a cada dia nós crescemos quando nós buscamos ao Senhor com a intenção de conhecê-lo, de viver aquilo que Ele tem para nós. Nós tiramos bastante proveito e, claro, a cada dia nós precisamos nos aprofundar mais no nosso relacionamento com o Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos leva a ter um relacionamento profundo com Deus. O tempo da nossa matéria são 30 horas, aproximadamente 30 horas. Né? E como nós temos feito 1 hora por semana, nesse dia nós vamos ter 2 horas, porque o pastor Ronaldo ele não vai estar por aqui, ele está viajando e a matéria dele nós vamos então tomar esse tempo. Os tópicos do desenvolvimento do nosso estudo nós definimos em 5 tópicos. O que é a Bíblia, uma visão global e sua ação na sociedade, na nossa vida, na vida da igreja e também fora da igreja, com todos aqueles que precisam conhecer a palavra de Deus. O segundo tópico, nós vamos trazer informações sobre traduções, sobre a formação do cânon sagrado, sobre épocas, sobre como foi escrito, os objetivos para os quais foi escrito.
No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a análise da forma como nós podemos, com o nosso tempo, mas observando detalhes que são importantes, não trazendo todas as informações, porque o tempo é curto, mas vamos tentar trazer pelo menos um conhecimento panorâmico daquilo que é o Antigo Testamento, assim como também na quarta parte do nosso estudo, nós vamos abranger também uma análise do Novo Testamento, ABNT. E o nosso quinto tópico é sobre uma avaliação que nós precisamos fazer. Essa avaliação, às vezes, fica um pouco difícil, porque a nossa vida, às vezes, os nossos problemas, os nossos assuntos, nos envolvem de tal forma que, muitas vezes, nós não estudamos ou não damos todo o valor que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, mas essa avaliação é preciso que seja feita para entender o que nós buscamos, né, para nos aprofundarmos um pouco mais. Quando nós fazemos verificação sobre aquilo que nós desenvolvemos, nós tendemos a estudar um pouco mais. E essa é a necessidade que nós temos. É por isso que nós vamos aplicar uma parte de verificação. Essa verificação nós vamos deixar que os irmãos façam em casa, nós vamos trazer aquilo que nós gostaríamos que os irmãos tratassem e desenvolvessem, para que nós possamos avaliar aquilo que está sendo entregue. E aí nós vamos aplicar para que os irmãos levem e tragam, então, na aula seguinte. Talvez a cada 6 aulas nós vamos, então, fazer uma aplicação, uma avaliação. Agora, irmãos, essa avaliação, ela precisa ser feita, ela precisa ser observada dentro daquilo que nós precisamos conhecer, né? Nós estamos aqui trazendo algo que vem do Senhor, nós cremos que a igreja precisa, todos aqui precisam conhecer algo a mais, para que nós possamos nos utilizar das armas que o Senhor nos oferece, para viver dentro de uma sociedade em que precisa também conhecer a palavra de Deus, necessita também da mesma bênção que nós temos, que nós um dia recebemos, que foi a salvação, né? E a sociedade precisa disso. Então, dentro de todo o nosso trabalho, dessas 30 horas que nós vamos trabalhar aqui com os irmãos, nós também temos, e eu gostaria que os irmãos tivessem toda a liberdade de se manifestar, mas, entretanto, dentro da matéria, por conta do nosso tempo, que é muito curto, né? Então, os irmãos que tiverem alguma dúvida, podem perguntar dentro daquilo que nós precisamos estudar, né? Porque, apesar de nós sairmos um pouco daquilo que nós pretendíamos, ou seja, nos aprofundar um pouco mais em determinadas áreas, nós precisamos trazer toda a grade que nós nos propusemos a realizar. Ok, meus irmãos? Esse estudo eu não tenho dúvida nenhuma de que é extremamente necessário e importante para as nossas vidas. O estudo da palavra de Deus, da Bíblia, como um conjunto de informações para o homem, para a igreja, para o mundo, é extremamente importante e eu pelo menos sou muito abençoado quando faço esse estudo e quando trago para os meus apontamentos e também para entregar à igreja. Amém, meus irmãos? Bom, como introdução, nós escrevemos o seguinte: como é formada toda a nossa história, né? A palavra de Deus, ela, em muitos casos, muitas pessoas, principalmente os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor e que muitas vezes não receberam, não entenderam quem é o Senhor ou quem é a palavra de Deus, muitas vezes eles se preocupam em verificar por que a palavra de Deus ou a Bíblia
não define situações diversas, situações que muitas vezes trazem problemas para a sociedade e que a Bíblia deveria definir. Entretanto, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi deixada para informar ao homem as suas necessidades básicas, a forma como ele deveria resolver seus problemas mais graves, como a natureza deveria se comportar, ou responder perguntas ao próprio homem, perguntas essas que muitas vezes as pessoas fazem e querem que Deus dê uma solução. A palavra de Deus, ela foi deixada, foi entregue ao homem, a vontade de Deus para o homem, principalmente para a regeneração do homem, né? Aquele que havia se perdido, o pecado entrou no mundo e o homem foi corrompido. Então Deus, ele sempre teve, a intenção de Deus sempre foi ter um relacionamento perfeito e puro com o homem. Entretanto, o homem saiu da presença de Deus. Então, ele definiu toda uma situação que ele já conhecia, porque Deus, ele conhece o futuro, o passado, o presente, tudo para Deus está definido. Mas a intenção de Deus ao fazer o homem não foi que ele se corrompesse, né? E aí nós vamos, dentro de todo esse estudo, nós vamos tentar trazer essa visão para os irmãos, né? É importante que a gente, então, tome posse disso. Eu queria pedir aos irmãos que, não cheguem atrasados e não faltem, porque é claro que tudo que nós fazemos aqui, cada aula, cada assunto que nós enfocamos aqui, não é para o nosso bem comum apenas como algo que venha a nos acrescentar ou deixar de acrescentar se nós não vier, mas é algo que o Senhor tem nos dado, então nós devemos tomar posse, né? Nós não podemos simplesmente deixar passar a oportunidade tão especial que Deus tem nos dado para realizar algo para nós entendermos quem é Ele. A palavra de Deus nos informa tudo o que ocorreu desde o princípio, quando da criação de todas as coisas, até o julgamento do grande trono branco, e então a eternidade. Isto a Bíblia, a palavra de Deus. Quando estudamos a Bíblia, podemos claramente perceber a aliança que o Senhor, desde o princípio, estabeleceu para a humanidade, até o final. Quando nós nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus, nós passamos a ver, dentro das palavras que aqui estão escritas, tudo isso, né? Todo um planejamento que Deus construiu desde o princípio até o final de todas as coisas. Lá no reino eterno. Quando o Senhor entrega as revelações a João, em Apocalipse, ele apresenta um quadro de tudo que já aconteceu, desde o princípio até o fim de todas as coisas, do Éden à eternidade. Então, irmãos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, principalmente, nós encontramos João, quando ele escreveu esse livro, que lhe foi dado para que fosse escrito, para que nós tomássemos posse hoje. Ele tinha aproximadamente 90 anos, quer dizer, foi aproximadamente no ano 90, depois de Cristo, né? Então, João, quando ele escreveu, ele viu tudo o que já havia acontecido, né? E a gente percebe isso claramente quando estudamos o livro de Apocalipse, principalmente, né? Então, ele viu o que já havia acontecido, né? Quer dizer, tudo aquilo que hoje nós ainda não vemos ou que poderíamos ter visto, João viu naquela ocasião, né? Que já havia acontecido. Ou seja, as coisas de Deus não se detêm, a sabedoria de Deus, o planejamento de Deus não está somente no passado, mas ele é passado, presente e futuro. Ele é, né? Então, João viu tudo aquilo que aconteceu, desde o princípio até o fim de todas as coisas, do Éden até a eternidade. Alguém pode ler em Apocalipse 1, no capítulo 1, Apocalipse 1, versículo 11. É quando João, então, vê, né, aquilo que está acontecendo.
Irmãos, rapidamente, tá? Porque a gente não pode perder muito tempo. Apocalipse 1, versículo 11. Pode ler. Quem achou, ler bem? Pode ler. Irmãos, João recebe então uma visão e o Senhor diz: o que você vê, escreva. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo, né? Ele revelado, ele disse para João: o que você está vendo, escreve às igrejas. E essas igrejas atingem a nós até hoje. Amém, meus irmãos? Alguém pode ler também 5, também Apocalipse 5, a partir do versículo 9. Versículo 9 e 10. Vamos lá? Então, reinarão sobre a terra. Ele chamou, ele fez reis e sacerdotes, homens de toda tribo, língua e nação, e que reinaremos por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Então, Jesus mandou escrever isso. Lá em também Apocalipse 22, no versículo 8, parte A, podemos ler? 22, 8. Eu vou ler aqui para adiantar. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Então, ele aqui traz um testemunho. Ele diz: eu, João, sou aquele que viu, que ouvi, vi essas coisas e que o Senhor mandou que escrevesse, como está escrito lá no capítulo 1, versículo 11. Então, aqui tem uma descrição do que o João, o apóstolo, viu. E então ele escreveu segundo a orientação do Senhor, para que nós hoje tivéssemos uma visão global de tudo o que aconteceu. Irmãos, infelizmente hoje a Bíblia, a palavra de Deus e a nossa visão do Senhor muitas vezes está sendo entregue com muita facilidade e tendo também um falso comportamento de acordo com aquilo que a palavra de Deus é. Hoje ela tem sido entregue muito barato, né? Nós muitas vezes queremos nos adaptar ao sistema que nos envolve, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma desde o princípio, né? Nós não podemos entregar de qualquer maneira a palavra de Deus, ou seja, não podemos nos adaptar às circunstâncias do mundo, conforme Paulo diz, escrevendo lá aos Romanos, né? Que nós não podemos nos adaptar, nos conformar com as coisas que o mundo nos oferece. E hoje, infelizmente, muitos têm se deixado levar pelo um sistema que o mundo tenta colocar sobre nós. Nós precisamos manter a nossa visão sobre o Senhor, porque Ele é a verdade, Ele é a realidade. Dentro do plano de Deus para a humanidade não estava incluso a quebra da aliança que gerou o pecado. Ou seja, quando Deus faz o homem e todas as coisas, a gente vê isso lá no princípio de Gênesis. Então, Deus, ele estabeleceu algo perfeito, ele estabeleceu tudo perfeito. Não estava incluso a quebra de um relacionamento com ele. Deus não fez isso. O homem, diferentemente daquilo que Deus projetou, ele abriu mão de tudo aquilo que o Senhor tinha dado para, então, tomar decisões próprias. Mas o Senhor, ele continua sendo fiel mesmo dentro de toda essa situação. E Deus, então, provê todas as condições para que o homem possa, então, ser regenerado e retornar ao seu plano original. Então, a quebra da aliança não estava inclusa no plano de Deus, que gerou, quando o homem quebra a aliança, gera o pecado, gera o sofrimento humano. Hoje o homem sofre por conta do abandono de Deus, por conta de voltar-se contra Deus.
as enfermidades, a violência, a fome, as pestes, as catástrofes, os problemas globais, tudo que nos acontece que não estão de acordo com aquilo que é mais correto, as guerras, os terremotos, a destruição da natureza, a destruição moral, a morte de Cristo, o princípio das dores, a grande tribulação, o milênio, o julgamento do grande trono branco, o inferno, o lago de fogo, a morte física, a morte eterna. Tudo isso acontece por conta da geração do pecado, né? Por conta do homem ter se voltado contra os princípios divinos, aquilo que Deus estabeleceu. E hoje, infelizmente, por conta de tudo isso, à medida que a sociedade avança no conhecimento da ciência, a ciência avança definindo coisas, descobrindo outras coisas que tudo já estava aí para serem descobertas. A cada dia, infelizmente, a sociedade afasta-se mais de Deus, né? Ao invés de se chegar mais, por conta de perceber toda uma situação que foi gerada por conta do pecado, infelizmente, a sociedade, de uma forma geral, afasta-se do Senhor a cada dia mais. E, infelizmente, quando nós não estamos posicionados, centrados na palavra de Deus, quando nós não tomamos posse daquilo que está escrito na palavra de Deus, que foi deixada para nós, então nós começamos a ter problemas também. E muitos vão se afastando da presença do Senhor, exatamente por conta das, entre aspas, facilidades que o mundo oferece, né? E que muitas vezes algumas pessoas vêm para o Senhor, conhecem o Senhor, buscam o Senhor, recebem informações, vivem experiências fantásticas com Deus, mas por conta das adversidades, por conta de diversas situações que vão surgindo, a pessoa começa a cansar-se de Deus, né? Um tempo tão curto que nós temos, né? Um tempo que nós poderíamos aproveitar, porque esse tempo que nós estamos vivendo neste mundo é muito rápido, né? Eu digo isso fundamentado em mim também, né? Eu creio que eu sou mais velho aqui, né? E o tempo passa, né? O tempo passa. E um dia eu estarei com o Senhor. Você que hoje é novinha lá, aqueles meninos ali, um dia vão estar, se Jesus não voltar até lá, também com a idade de se permanecerem também, né? Vão ter todas as possibilidades e o Senhor dá chances a todos de viverem algo especial para Deus, de estarem na presença de Deus, alegrar o coração de Deus, durante este pequeno tempo que nós passamos aqui, neste mundo. Então, irmãos, por conta de todas essas situações, é que nós estamos vivendo, sendo afrontados muitas vezes, por conta de observarmos o evangelho puro, um evangelho verdadeiro, né? Aquele que o Senhor deixou para nós. Somos confrontados diariamente pelo mundo, pelo pecado, por todas essas dificuldades e lutas que nós passamos. Estava dentro do seu plano, ou seja, do plano de Deus, a eternidade, sob seu governo, sob o governo de Deus. Estava dentro do plano dele, quando fez todas as coisas, a eternidade, ou seja, o homem foi feito para viver eternamente com Deus, com Ele, estar com Ele e viver todas as coisas que Ele preparou para nós, para o homem. Porém, Deus sabia e sabe tudo o que iria acontecer, então providencia e oferece condições de restauração a todas essas anomalias que nós podemos perceber nesses dias que estamos vivendo, né? Todas essas dificuldades, tudo isso que nós vemos que não está de acordo nem com a moral humana, né? E que a sociedade tem passado. Então ele oferece condições de restauração, oferece a própria vida, ou seja, o seu Filho, né? Jesus Cristo. Quando nós estudamos a respeito de Jesus profundamente, do que Ele fez por nós, né? Pelo homem, pelo mundo, por aqueles que Ele sabia que iriam virar as costas. Então nós percebemos que algo extraordinário foi feito pela humanidade, mas muitos abrem mão disso por conta, às vezes, de facilidades que são passageiras, né? Por conta de momentos que muitas vezes o corpo pede, né?
mas que não estão de acordo com aquilo que Deus projetou para o ser humano. Então, há um tempo determinado para tudo acontecer. O Senhor deixa então sua palavra, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor deixa então sua palavra para que todos tomem conhecimento da salvação e de seu plano eterno. Deus deixa tudo à disposição do homem, só não recebe aquele que não quiser. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus conforme ela é, e não conforme as filosofias do mundo, ou aquilo que o inimigo coloca para que nós vejamos, então quando nós nos apossamos da palavra de Deus, tomamos posse daquilo que Deus deixou para nós, então nós temos condições de vencer essas lutas que se apresentam mesmo passando por elas. Deus, neste momento, Ele não deixou o homem para estar sem nenhum problema. Os homens buscaram, por causa do pecado, essas lutas que nós passamos, né? Então nós precisamos enfrentar todos os dias tudo que está acontecendo, seguir em frente e seguir de forma correta. Não de acordo com aquilo que a sociedade, que modificou-se, né? Que vai se modificando todos os dias, a própria justiça que vive a sociedade, trazendo problemas sérios dentro das famílias por conta da não observância daquilo que Deus instituiu para o ser humano. Então, as pessoas começam a passar, mas Deus não deixou-nos neste mundo, nesses dias, para viver passando ileso sobre todas essas coisas. Jesus sempre falou que ele nunca disse que nós não teríamos problemas. Ele disse, sim, no mundo vocês vão enfrentar problemas. Vocês vão viver num local adverso daquilo que vocês precisam, né? E que um dia vai ter um momento muito especial, vai ter uma eternidade especial. Mas neste mundo, o ser humano não vai viver coisas agradáveis em todo o tempo. Principalmente aquele que conhece o Senhor, aquele que vive uma vida dedicada a Deus, porque o pecado luta todos os dias contra o ser humano, contra aquele que criou, que o Senhor criou. Então, o Senhor deixa a sua palavra para que todos tenham conhecimento da salvação. No estudo da Bíblia, podemos claramente contemplar, podemos claramente perceber. Isso quando nós estudamos de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Não conforme as filosofias. Mas nós podemos perceber claramente, então, as alianças estabelecidas por Deus após o pecado. E na restauração, ou seja, a restauração do ser humano para ter um relacionamento perfeito com Ele. Então nós vemos lá no princípio a inocência, a aliança da inocência edênica, que foi estabelecida lá no princípio. Alguém pode ler em Gênesis 1, 28? Gênesis 1, 28. Então aqui nós vemos a primeira aliança que Deus fez. Ele fez todas as coisas. Quando termina, Ele põe o homem sobre tudo. O homem iria dirigir todas as coisas, né? Então esta foi a primeira aliança que Deus fez com o homem, lá no Jardim do Éden. A segunda aliança chama-se Aliança da Consciência, que está em Gênesis 3:1. Eu vou ler aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então nós vemos aqui já o princípio, né, da consciência.
O inimigo trazendo uma visão diferente daquilo que Deus tinha projetado. Então ele disse assim: será que você vai viver uma vida submissa a alguém, você podendo tomar suas próprias rédeas da vida, daquilo que você tem, da sua inteligência, da tua sabedoria? Então aqui ele vem dizendo sobre a consciência. E aí do governo humano, no capítulo 8 de Gênesis, a partir do versículo 11, nós encontramos então a terceira aliança, que foi a aliança que Deus projetou no governo humano. No capítulo 8, a partir do versículo 11, diz o seguinte: e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha da oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então Noé saiu, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal, todo réptil, toda árvore, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Então esse aqui, a partir de então, o governo humano, né? Nós vemos que toda a população daquela ocasião morreu, né? Tudo foi consumido. E Deus então estabelece mais uma aliança, chamada aliança do governo humano. A seguir nós vemos a aliança abraâmica. Em 1430, aproximadamente, 1430 anos, que essa aliança ela durou de aproximadamente 1430 até a crucificação, ou seja, do ano 1430 até a crucificação, até Jesus Cristo. Então, nós podemos ver aí, então, a aliança abraâmica. A seguir, a aliança mosaica, né? A seguir, a aliança da graça. Da crucificação de Jesus, do momento em que ele é crucificado, até a volta do Senhor, que brevemente acontecerá. E então a seguir a aliança do milênio, 1000 anos com Cristo até o juízo final. Aí então encerra-se alguns eventos e períodos, e a partir daí acontece então o grande julgamento da besta, do falso profeta e tal, e aqueles que não estavam escritos no livro da vida, e então é o chamado grande trono branco, o julgamento do grande trono branco, e a seguir então a eternidade. Então são essas as 7 alianças que foram definidas desde o princípio sobre o ser humano e que muitos voltaram-se contra isso. O que é a Bíblia? Irmãos, eu queria só fazer um adendo. Quando nós falamos, estudamos na palavra de Deus sobre datas, sobre estabelecimento de alguns parâmetros, principalmente sobre datas, algumas datas elas não estão exatamente marcadas com muita precisão por conta de algumas situações que nós vamos verificar isso nas próximas aulas sobre a Bíblia, tá bom, irmãos? Então, por exemplo, quando nós falamos 1430, pode ter sido 1431, 1440, né? Bem aproximada essa data, tá, irmãos? A Bíblia, o que é? A Bíblia é o livro. Ela é chamada também no grego de Biblion, livro ou rolo. Ela significa livro, rolo, papiro, pergaminho, é um termo grego. A revelação de Deus
ao homem. Essa é uma definição maior que nós podemos dar. Lá no capítulo 16 de Romanos, Romanos capítulo 16, a partir do versículo 15, nós encontramos essa parte. Romanos, não sei se os irmãos estão colocando aqui, deixa eu ver aqui. Isso, bem rapidinho, muito bem. Então, Romanos capítulo 16, a partir do versículo 25, tá, irmãos? A partir do versículo 25, Romanos 16, a partir do versículo 25, ok? Romanos 16, 25. Eu vou ler aqui também, tá bom? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo... Isso aqui é qual? É da... Está de acordo com a minha aqui. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, do Deus eterno a todas as nações, para obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, aquele que é poderoso, aquele com crase, né? Que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Ou seja, hoje nós temos, irmãos, pela palavra de Deus, a visão de algo extraordinário, que esteve oculto desde os tempos eternos. É o que o Paulo está dizendo aqui aos romanos. É algo extraordinário, é algo maravilhoso que muitas vezes nós não paramos para perceber, né? Mas que está escrito. É a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem. Aquele que é poderoso para confirmar segundo o meu evangelho. Ora, é bem interessante isso. E aí diz no 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras, pela palavra de Deus, por isso que aqui está escrito, pelo livro que nós estudamos, que é a palavra de Deus. Então se notificou, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, a todos os povos, a todos aqueles que quiserem tomar posse dele, né, para que fosse pregado o evangelho, para a obediência da fé, né, para tomarmos posse e obedecer, viver dentro de um princípio estabelecido por Deus, o que aqui está escrito. Essa palavra, irmãos, é algo extraordinário, é algo poderoso, maravilhoso. Aí no final, então, Paulo, encerrando essa carta que é tão especial, ele diz: ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Por quem foi escrita a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Nós já estudamos isso diversas vezes, mas por cerca de 40 homens. Quando nós falamos cerca de 40 homens, é porque, na verdade, existem alguns, por exemplo, salmos, né? Os salmos, nós sabemos que são... Quantos salmos, irmãos? 42? 150, né? Então, os salmos são 150, e nós não temos muitos desses salmos que não ficou definido, não sabemos quem escreveu, né? Então, a maioria deles, próximo de 73, além de outros que talvez tenham sido escritos, nós entendemos e conhecemos, sabemos que foi escrito por Davi, né? Mas tem alguns salmos, alguns salmos que nós não temos conhecimento de quem escreveu. Então, por conta de todas essas questões, é que nós dizemos que são aproximadamente 40 escritores da palavra de Deus, né? Agora, em diferentes épocas, né? Foi aproximadamente 1.600 anos, foi formado todo o cânon sagrado. Nós vamos ver um pouco sobre essa questão do cânon sagrado, né? Sobre todos
as questões das traduções, da forma como hoje nós temos diversas Bíblias em diversas versões, nós vamos estudar um pouco sobre isso. É importante que os irmãos não percam parte das nossas aulas por conta disso, né? Por conta que nós vamos estudar. Então, em diferentes épocas, de classes sociais diversas, com muita ou pouca cultura, né, nós vemos que todos os escritores da palavra de Deus não estavam frequentando seminários ou colégios apostólicos, ou mesmo colégios, escolas de profetas, mas houveram homens que não tinham quase estudo nenhum, né? Pessoas que foram chamadas porque Deus queria trabalhar com ele. Deus tem as suas próprias formas de trabalho. De classes sociais diversas, com muito ou pouco cultura, os quais escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, um único autor. Foram mais de 40 escritores, mas apenas um autor, o Espírito Santo de Deus. E vários escritores. Em quanto tempo? A partir do ano 1500 a.C., foi quando Moisés, então, recebe as informações de Deus. Algumas pessoas, às vezes, uma ocasião eu estava numa reunião com algumas pessoas, não foi uma reunião, mas eu estava presente no evento, e tinha algumas pessoas bebendo, né? Tomando, enchendo pote, né? E aí, essas pessoas conversando sobre as igrejas, os problemas das igrejas, né? Mas a igreja tal se levanta e faz uma série de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O outro disse, mas a palavra de Deus também não é muito correta. E aí, eles todos cheios de cachaça. E aí um deles me perguntou, você aí que é pastor, por quê e como, se a Bíblia diz que Caim matou Abel, e aí depois ele foi lá para um determinado lugar, chegou lá, ele casou, né? Me explique, a Bíblia tem que explicar isso. E aí eu disse para ele, olha, eu não vou te explicar, nem vou entrar nessa questão. Eu sei o que Deus fez, eu sei tudo o que aconteceu, inclusive esta questão está na Bíblia, é só a gente estudar. E ela está na Bíblia mesmo, né? Mas Deus não veio aqui, Ele não deixou a palavra dEle. Alô, tá? Estão ouvindo bem aí? Não sei, parece que... tá, ok. Valeu. Então, irmãos, Deus, Ele não deixou a sua palavra para que alguém pudesse contestá-la, ou então para tratar com as pessoas, brigar com as pessoas. Ele deixou toda a sua inspiração, tudo aquilo que Ele queria que o homem entendesse, e que o homem precisava tomar posse. Mas Ele não obriga ninguém a servi-lo, ou a buscá-lo, ou a tomar posse da palavra dEle. Ele fez tudo pelo homem, mas não obriga ninguém a entender. E Ele também não veio para explicar por que o sol nasce todos os dias e vai lá para o ocaso, e depois do outro dia. Não, Deus deixou tudo isso, né? Mas Ele não precisa se explicar todas essas coisas. Então, irmãos, quando Moisés escreve os seus livros, que são aproximadamente 5, e cremos também que o livro de Jó, possivelmente tenha sido ele escritor, nós não conhecemos perfeitamente, e cremos também que esse livro de Jó foi escrito antes do Pentateuco, né, dos 5 livros, dos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando Moisés escreve aqueles livros, ele já estava vivendo anos depois, né, de todas as coisas terem acontecido, evidentemente. Ele escreveu desde o princípio, Gênesis, né? E aí 3.500 anos aproximadamente, aliás, 2.500 por aí, ele escreve então esta parte da palavra de Deus, que são chamadas hoje da Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não escreveu
por conhecimento, porque alguém falou para ele. Mas ele escreveu pelo Espírito de Deus. Ele recebeu do Senhor. É tanto que daí, então, vem o chamado a Torá, chamado também o Talmud, que depois a gente vai dar uma passadinha nisso aí, né? E todos os escritos da palavra de Deus a partir de então. Então, Moisés, quando ele escreve orientado pelo Espírito Santo de Deus. Deus deu para ele por revelação, né? Quando eu acredito que em tempos que ele esteve com o Senhor, em 2 ocasiões ele esteve lá no monte com o Senhor. Então, ele recebeu do Senhor e então escreve a primeira parte da palavra de Deus. Então, o único Deus, o único autor da palavra de Deus é o Espírito Santo, e tem vários escritores. A partir do ano 1500 a.C. até 100 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 100 depois de Cristo, quando João então encerra os escritos da palavra de Deus, que é o livro de Apocalipse e também as cartas de João, né? Resumidamente, podemos dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? A única regra de fé e prática. Apenas a Bíblia Sagrada possui autoridade absoluta para nos revelar o modo como devemos viver de forma que possamos nos enquadrar nos preceitos divinos e agradar a Deus. Na Bíblia encontramos a verdadeira sabedoria que muda nosso comportamento e nos conduz em nossas decisões. O homem que fundamenta a sua vida na palavra de Deus, ele recebe do Senhor sabedoria, instrução, recebe informações, recebe poder para vencer as lutas, as barreiras que se levantam, para estar dentro de um mundo corrompido e vencer todas as lutas que se apresentam, passando por elas, vivendo talvez em muitas ocasiões nelas, sofrendo as aflições do mundo também, mas sendo vencedores. Aquele que toma posse da palavra de Deus. E aí ainda tem possibilidade de agradar a Deus, de viver uma vida em que o Senhor se alegra dela, né? Na Bíblia encontramos a verdadeira sabedoria que muda nosso comportamento e nos conduz em nossas decisões. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Tudo que está registrado na Bíblia foi inspirado por Deus. Não há parte mais ou menos inspirada. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mesmo com tantos escritores e em tempos, condições diferentes, sem terem contato uns com os outros, não há contradições, né? Hoje existem muitos estudos diversos, né? Tentando encontrar erros da palavra de Deus. A Bíblia, nós vamos dar um pouco sobre a formação do cânon, como nós falamos, e aí nós vamos perceber que há muitas lutas hoje, científicas, a ciência tentando contradizer aquilo que está escrito da palavra de Deus, mas até hoje ninguém conseguiu provar, né? Porque ela é a palavra de Deus e vai subsistir sobre todas as coisas, sobre todos os problemas existentes na Bíblia e na sociedade. Então, ela é totalmente inspirada, mesmo com tantos escritores, em tantos tempos. E aí, irmãos, nós vemos uma perfeita correlação entre, por exemplo, os livros da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele totalmente em harmonia com os livros, com Jesus Cristo, quando ele veio, que ele esteve no nosso meio, ele falando, dando testemunho sobre os livros da lei. Assim como os escritores do Novo Testamento, 1500 anos depois, muitos anos depois, dando testemunho de tudo aquilo que foi escrito lá pela lei, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não é menos ou mais ou menos inspirada, ela tem sua inspiração total pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é inerrante, é verdade acima de qualquer suspeita. O que há, muitas vezes, é a falta de estudar o texto para compreensão total.
Irmãos, nós estávamos vendo algumas questões relacionadas às traduções da Bíblia, e nós encontramos, em muitas ocasiões, homens muito inteligentes, homens que têm muito conhecimento de diversas áreas científicas, e também homens que estudaram profundamente, homens que são PhD em informações. Por exemplo, um deles, Rui Barbosa, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Rui Barbosa é um homem extremamente inteligente. Ele foi concedido a ele, inclusive, um título bem interessante, o Águia de Haia, quando ele esteve representando o Brasil lá no exterior, lá na Holanda, né? Num concílio de Haia, falando sobre o comportamento humano. Então foi-lhe dado um título interessantíssimo, chamado Águia de Haia. Hoje todo mundo conhece, ouve falar. Foi mais ou menos em 1910, por aí. Então, esse homem, ele foi um dos que se propuseram a serem os relatores de uma revisão da própria palavra de Deus. Então, nós vemos hoje diversos acadêmicos, pessoas que têm um conhecimento extremo da linguística, né, do estudo da palavra, da hermenêutica, né, trazendo correções na palavra de Deus, né? E às vezes nós vemos que homens do tipo de Rui Barbosa, por exemplo, um homem que na verdade era extremamente inteligente, um homem que era extremamente culto, mas que ele tinha um conhecimento da linguística, né? Mas não tinha o conhecimento de Deus. E isso eu estou dizendo porque ele declarou, quando em um dos seus estudos, né? Ele declarou que ele conhecia a linguística, mas o Deus Todo-Poderoso, ele imaginava que fosse alguém muito inteligente. Então nós vemos hoje uma dificuldade muito grande das pessoas trabalharem nessa questão da palavra de Deus por conta de alterações no texto original, né? E aí nós vemos uma série de situações que são colocadas e que, por isso, muita gente, às vezes, saem até da presença do Senhor porque param de acreditar na palavra de Deus. Entretanto, irmãos, mesmo tendo tantas alterações, tantas levantes, hoje nós temos mais de no Brasil, por exemplo, temos mais de 130 versões da Bíblia, né? E eu tenho uma relação dessas versões, se os irmãos depois quiserem, nós não temos tempo aqui para trazer tudo isso, mas nós temos uma visão de toda essa questão. Nós temos, a Bíblia, ela tem diversas traduções, mas apesar de tantas lutas, de tantos levantes contra, a palavra de Deus, ela permanece. O Senhor é fiel e nunca, jamais alguém vai trazer nódoa sobre a palavra de Deus, né? E ela persiste. Evidentemente que a gente precisa buscar aquelas que são realmente fundamentadas na forma como Deus instituiu para a sociedade, para os seus filhos. Então a Bíblia, ela é inerrante, ela não tem erro, não há dúvida sobre a sua constituição. Nós vamos trazer um estudo sobre diversas versões que nós temos hoje na sociedade, sendo vendidas e tal, negociadas. Mas o que há muitas vezes é a falta de estudar o texto para a compreensão total, ou seja, o texto abalizado pelo Senhor. A Bíblia é a resposta para grandes questões da humanidade. Entretanto, essas questões não são aquelas levantadas pelo próprio homem, mas os problemas que a sociedade enfrenta dentro de um contexto de caos em que a própria sociedade está vivendo, né? Eu queria só rapidamente aqui falar sobre algo que eu creio que eu falei que os irmãos ouviram, sobre a data
dos escritos lá de Moisés, que foi aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, né? Foi um tempo bem, isso quer dizer, hoje nós temos, depois de Cristo, nós temos 2.000 anos, amém, meus irmãos? Hoje nós estamos, de acordo com o ano mundo, 2022, né? É um tempo diferente também daquele tempo em que por exemplo, o povo de Israel, os judeus, né, hoje eles acompanham o ano chamado Ano Mundi, que é 6.000, 5.800 e alguma coisa, né? Não chega a 6.000 por conta de um erro também que tiveram na formulação, na contagem do tempo. Mas isso aí a gente vai ver logo a seguir, tá bom, irmão? Depois nós vamos trazer um pouco disso aí, para a gente ter uma visão completa dessa coisa. Quem somos, de onde viemos? A Bíblia relata quem somos, de onde viemos, quem é o Criador de todas as coisas, por que existimos, como devemos viver e para onde vamos. Tudo isso é definido pela palavra de Deus. Embora que Deus não veio somente para dizer isso, mas está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Nela encontramos seu poder, soberania, graça, majestade, enfim, sua autorrevelação, seu amor extraordinário por suas criaturas, a ponto de entregar o bem maior por todos os pecadores. Ou seja, Deus entrega aquilo de melhor que Ele tinha por nós, para que todos aqueles que nele creem, então sejam salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mesmo que apesar de o homem sempre quebrar suas alianças com Deus, e tê-lo como algo que está presente na natureza, nas regiões celestes, na inteligência de alguns, no pensamento positivo, nas realizações, no auxílio às pessoas, nos momentos de necessidade, Deus, todavia, não se limita àquilo que toda essa filosofia prega. Então, Deus não está limitado a essas coisas, né? Muita gente diz que Deus está presente na natureza, Deus está presente na vida, Deus está presente nos astros e estrelas. Evidentemente que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Evidentemente que Ele é auxílio nas nossas lutas, mas Ele não é somente isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo, e que conhece os nossos corações, nossos pensamentos. Ele frequenta a nossa alma, Ele conhece tudo de nós, Ele sabe até quantos cabelos nós cai todos os dias, quantos cabelos nós temos. Ele sabe tudo aquilo que vamos fazer daqui a 10 anos. Ele conhece todas as coisas, porque Ele é a eternidade. Então, irmãos, Deus, todavia, não se limita àquilo que toda essa filosofia prega. Ele é soberano sobre a sua própria vontade e sabedoria. Ele é soberano sobre tudo, até sobre Ele mesmo. Ele é soberano. Não é limitado sobre sua própria presciência. Nós vamos encerrar um pouquinho agora, para os irmãos darem beberem uma água, mas eu queria que antes nós lêssemos aí em Números, no capítulo 14, só para a gente fechar essa parte. Livro de Números, capítulo 14. A partir do versículo 11, nós vamos somente ler isso aqui para a gente parar um pouquinho. 14, a partir do versículo 11, tá, irmão? Diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, que tua nuvem está
E dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Amém, meus irmãos? Então o Senhor, ele havia definido que iria destruir aquele povo. Mas ele, pela sua própria sapiência, a sua própria vontade, a sua própria decisão, ele disse, eu perdoo esse povo. E a gente vê isso em todo o tempo. Nós, muitas vezes, quebramos a nossa aliança com Deus. E os irmãos sabem disso, né? Nós temos lutas e, às vezes, nós erramos diante de Deus. Mas o Senhor, ele é longânimo, né? E ele perdoa as nossas iniquidades. Ele tem misericórdia de nós. Nós vamos parar por 5 minutos. E a seguir nós voltamos. Amém, meus irmãos? Então, como nós estamos falando, a Bíblia reflete a palavra de Deus. É interessante, irmãos, é importante que dentro do estudo da palavra de Deus, que nós possamos entender que dentro do estudo da palavra de Deus, a própria palavra, ela reflete a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Tá certo? Então, nós temos dentro da palavra de Deus a informação um pouco daquilo que Deus é e o que Ele representa para nós. Nós não podemos definir o Senhor, nós não temos como defini-lo, mas nós sabemos de algumas das suas formas de agir, os seus preceitos. Ele deixa isso claro dentro da sua palavra. Em algumas partes, nós podemos ver que ele é onipotente, né? Ele é todo poderoso. Acima dele não há outro poder. Algumas pessoas dizem, e isso aí a gente não vai entrar no mérito, mas que o diabo tem poder. Ele tem realmente muito poder, né? Ele tem poder de convencimento das pessoas, de trabalhar na vida das pessoas, entre aspas, né? Porque somente até onde Deus permite. Agora, tem algo que é interessante, que Paulo ele traz lá na segunda carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que isso referindo-se à próxima etapa, o próximo evento que acontecerá, que é chamado da Grande Tribulação, mas que no princípio da carta de Paulo também aos Romanos, ele diz que Deus entregou aqueles que se voltaram contra ele, que não aceitaram a sua orientação, aos seus próprios pensamentos, suas próprias concupiscências. E ele quando fala, então, Paulo falando lá aos Tessalonicenses, ele diz que Deus, então, deixou que o espírito do erro pudesse trabalhar na vida das pessoas, daqueles que não receberam, que não aceitaram a orientação de Deus. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Aí depois os irmãos leem para terem uma ideia disso aí, tá? Então, Deus, ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Ele é onipotente. Nada é mais poderoso do que Deus. Nada, porque tudo foi criado por Deus, né? Tudo foi criado até a nossa vida. Ele nos conhece, ele sabe
as nossas enfermidades, nossos problemas, nossa luta, nossa tristeza. Ele conhece tudo. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Porque quando nós pedimos a ajuda dEle, Ele sabe que nós precisamos da ajuda dEle. Mas, muitas vezes, nós só nos lembramos dEle quando é para pedir ajuda, né? E Ele quer ter um relacionamento perfeito em todas as situações. Na situação de prazer, de alegria, ou também de tristeza. Ele está conosco, com aqueles que o buscam, né? E Deus se ressente muito quando nós só o buscamos para a nossa própria ajuda, né? É muito difícil isso. Eu, pelo menos, iria ficar muito triste se alguém só me buscasse para me ajudá-lo. Mas no momento de que aquela pessoa pudesse me dar um carinho, a pessoa não me dá, é muito triste, né? Deus, Ele se ressente disso, né? Então, Deus é onipotente. Ele, acima dele não há outro poder. Pode sobre tudo e sobre todos. Abre aí em Jeremias, pode colocar aqui, Daniel. Jeremias 32, 17. Colocando aqui é mais rápido e todos veem, né? Jeremias 32, versículo 17. Eu vou ler aqui também. Porventura não procuras isto para ti mesmo? Você está usando a Almeida Revista e apagou aí? Tudo bem, não tem problema. Então eu vou ler aqui, tá, irmãos? Porventura, Jeremias 32, 17. 32, versículo 17. Diz o seguinte. Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Ou seja, ele fez os céus e a terra. Quando fala sobre os céus, ele fala também do céu dos céus, né? A gente, antigamente tinha uma revista aí chamada Sétimo Céu. Não sei quem é que lembra disso. Tu lembra? Não diz que é mais... Lembra sim. Sétimo Céu, a senhora ouviu falar? Ouviu falar, Ana? Nossa, eu sou o mais velho aqui. A Badaró deve ter lido muito, né? Então, na verdade, essa palavra sétimo céu, eles inventaram aqui um pouco, queria buscar aqui um pouco da Bíblia, mas existe um lugar, e a Bíblia fala sobre isso, que é o céu dos céus, é onde está o Senhor Todo-Poderoso, né? Paulo disse que ele não sabe se... ele teve uma revelação, e eu creio que ele foi arrebatado, e a palavra fala sobre isso, né? Ele escreveu aos Coríntios, que ele esteve no terceiro céu. Amém, meus irmãos? Alguém já leu isso aí? Se não leu, vai ler um pouco a Bíblia, né, irmãos? Que senão fica difícil, né? Porque é o nosso manual, tá certo, irmãos? Mas ele disse que esteve no terceiro céu, viu coisas inefáveis. E esse terceiro céu não é o ponto final de todas as coisas. Existe um local que é inatingível ao homem, mesmo na situação em que ele é arrebatado, né? Porque é o local onde está o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? E esse é chamado o céu dos céus, né? Então ele diz aqui, Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido, não te é maravilhoso, com o teu braço estendido, não te é maravilhoso demais coisa alguma, não há nada que seja absolutamente maravilhoso para Deus, porque Ele está sobre todas essas coisas, né? Tudo Ele conhece, tudo Ele sabe, tudo Ele fez perfeito. Ele é a própria perfeição, o Senhor dos exércitos, né? Então Ele é onipotente. Em Isaías 40, 12, se tiver já certo aí, pode colocar aí. Isaías 40, 12. Eu vou ler aqui. Quem mediu com o seu punho as águas?
Olha, irmãos, é tremendo, né? Deu não? Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Entenderam, irmãos? Nós não vamos discorrer sobre isso, mas é algo extraordinário, né? Todo esse capítulo de Jeremias, de Isaías, ele fala sobre a grandeza do poder de Deus. Nós vemos também, quando os irmãos leem lá no livro de Jó, a partir do capítulo 38, ele falando com Jó, a gente entende algumas partes daquilo que é o poder de Deus, né? Algo realmente fantástico, né? Até o versículo 18, ainda não tem nada aí. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Quem foi que guiou o Espírito de Deus? E qual foi o conselheiro que ensinou a ele alguma coisa, né? Aqui está perguntando. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Olha, irmãos, que coisa tremenda, né? E como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com que o comparaste? Com que nós compararemos? Com que comparareis? Nos versículos 22 e 23, ele diz: ele é que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nelas habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. Esse é o Deus que nós servimos. E de todo esse poder, irmãos, e tudo isso que nós podemos ver, e esta é apenas uma das definições, uma das formas com que nós podemos ver o Senhor. Tem muito mais. Apesar de tudo isso, Ele se preocupa contigo, comigo, com um ser como nós, que somos pequeniníssimos diante dEle. Ele nos vê a todos, todos são vistos por Ele. Hoje nós temos na face da terra mais de 7 bilhões de pessoas, né? Mais de 7 bilhões de seres humanos. Ele contempla os pensamentos, as ações de todos. Todos são contemplados por Deus. Evidentemente que nem todos se dobram a Ele, claro, né? Mas Ele sabe tudo que nós pensamos e que fazemos. Ele sabe tudo o que acontece na face da terra. E também, não só na face da terra, mas no céu dos céus, os astros, as estrelas, as galáxias, tudo são contemplados por Ele. E Ele tem todo o controle sobre isso, sobre todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele é transcendente, além de onipotente, Ele é transcendente. Ele está sobre e acima de tudo que Ele criou. Em 1 Timóteo 6,16, 1 de Paulo a Timóteo 6,16. Está escrito: aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Glória a Deus. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Ou seja, que ninguém pode chegar lá, é o que nós estávamos falando aqui. Um local extremamente delicioso, né? A quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e glória, louvor para Ele todo sempre, porque Ele é sempre eterno.
Amém, meus irmãos? Ele está sobre e acima de tudo. Porém, mesmo assim, ele se alegra e dá o privilégio de estar e participar dos atos do seu povo. Ele se alegra, fica feliz em estar e participar dos atos do seu povo. Aqui, nesse instante, o Senhor, com certeza, está contemplando nossos corações e Ele se alegra por vocês que estão aqui. Eu não estou dizendo somente por esses que estão aqui sentados, mas por aqueles que não vieram por algum motivo. O Senhor sabe disso, né? Agora, Ele se alegra muito mais quando nós temos nosso coração abrasado de alegria de estar buscando a Ele em todos os momentos, né? De nos colocarmos diante dEle, nos alegrarmos. E aí Ele se alegra quando este o busca e se consagra a Ele. 2 Coríntios 6,16. Paulo dando esse testemunho lá, 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo dos deuses, de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu povo, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós somos, quando Paulo disse, nós somos o templo do Espírito Santo, aquele que se entrega ao Senhor, consagra a sua vida a Ele, torna-se o templo do Deus Altíssimo. Imagina, irmãos, Deus está na tua vida, o Senhor Todo-Poderoso, esse que nós falamos, que Ele mede, Ele pega as ilhas e lança como um pó, como qualquer coisa. Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Ele está dentro de nós, na nossa vida, de todos aqueles que entregam a sua vida a Ele. Ele também é eterno, além de onipotente, transcendente, Ele também é eterno. Salmo 90, Moisés escrevendo, ele falou sobre isso. Salmo 90, a partir do versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Pode passar mais. Versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, a eternidade, Tu és Deus. O versículo 4. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Para o Senhor não tem um momento, não tem um princípio ou um fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é eterno, Ele é o Senhor. Também em 2 Pedro 3:8, 2 de Pedro 3:8. Jamais haverá ou houve tempo, passado, presente ou futuro, em que Deus não estivesse presente. O Senhor não está limitado por nosso tempo ou filosofia. 2 de Pedro 3, no versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui vem repetindo novamente. Ele é imutável também, Ele não muda. Entretanto, Deus é a própria vida, a própria revelação de todas as coisas. Ele não muda segundo os conceitos do homem, mas Ele muda segundo Ele mesmo é, né? Então, Ele é inalterável em seus próprios atributos e perfeição. Hebreus 1, a partir do versículo 11. Todavia, a decisão do Senhor pode mudar conforme o arrependimento do homem. Depois a gente vai ver isso lá em Jonas, né? Quando Jonas foi orientado a dizer que aquele povo, o povo lá de Nínive, seria todo destruído. Havia ali aproximadamente 120.000 pessoas naquela época, e que eles seriam destruídos. Deus mandou avisar. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa velha como roupa envelhecerão. Amém? No versículo 12 ainda, desse mesmo capítulo.
E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ou seja, ele é eterno, é para sempre. Todavia, a decisão do Senhor pode mudar, conforme o arrependimento do homem. Livro de Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Isso aqui mostra a oração e a submissão ao Senhor. Ele é misericordioso, profundamente misericordioso. Jonas, vê se dá para colocar isso, se não der a gente vê aqui. 3, a partir do versículo 6, até o versículo 10. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma. Provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria, e não o fez. Amém, meus irmãos? E aí, então, nós vemos, quando Deus muda, não por conta de conceitos humanos, mas por conta da sua misericórdia. Um plano que havia sido estabelecido, porém, algumas pessoas dizem, Deus então muda. Deus tem um plano. Eu estava vendo essa semana uma situação que nos aconteceu. Irmãos, Deus, Ele é fiel em todas as circunstâncias, em todo o tempo, apesar de muitas vezes, por conta da nossa pequena compreensão das coisas, nós não entendamos os planos que Deus tem para determinadas situações. E parece que houve derrota, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele permite muitas vezes que nós passamos por lutas, para que nós possamos aprender algo, tirar algo daquela luta. E muitas vezes nós não aproveitamos esse espaço. Muitas vezes nós só vemos a parte que entendemos que foi boa. Não vimos o que Deus providenciou antes, para que tudo fosse restabelecido. E às vezes nós falamos besteira, né? Porque não entendemos quem é o Senhor. É importante que a gente saiba, irmãos, que Paulo diz isso, né? Que nós jamais seremos derrotados, né? Nós podemos ser angustiados, podemos ter lutas, passar por problemas muito sérios, mas se você está diante do Senhor, você nunca é derrotado, né? As aparentes derrotas não são verdadeiras, né? Então é importante que a gente saiba disso. A oração e submissão do Senhor, ela muda as coisas. Segundo Reis 20, 6 e 7. Segundo Reis 21, 6 e 7. Dá para botar aí, Daniel? Segundo Reis 21, 6 e 7. 21, 6 e 7. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em outras traduções está dizendo, reforma a tua casa, acerta a tua vida. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomarem, a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então aqui nós vemos
que Deus havia dito para ele, para aquele rei, que ele seria levado. Mas houve arrependimento. Esse arrependimento não significa, irmãos, que, na verdade, Deus falou uma coisa, depois mudou. Deus sabia que ele iria se arrepender. Mas ele trouxe essa palavra para ele, sabendo que ele iria se arrepender. E aí ele tomou essa decisão. E aí Deus, então, ele disse, então agora você vai continuar em frente. Cumprir o meu propósito. Ele é perfeito e santo, absolutamente isento do pecado. Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então Deus, ele é perfeitamente santo. Ele não tem pecado. O pecado não pertence a Deus. 2 Timóteo 2,13. Segunda de Paulo a Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, eu às vezes ouço algumas pessoas dizendo a gente pode ser infiel, porque Deus vai sempre permanecer fiel. Não é bem assim que funciona. Se formos infiel, ou fizermos o que quisermos fazer, Deus permanece fiel. Eu não estou dizendo fiel aos nossos propósitos. Aquilo que nós fizemos contra Ele. Ele permanece fiel a Ele mesmo e à sua palavra. Ele permanece, Ele continua da mesma forma. No dia que eu deixar de glorificar a Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele continua sendo glorificado pelos anjos. A Bíblia diz, lá em Isaías, a gente vê lá em Isaías 6, que existem anjos todo o tempo dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Isso em todo o tempo, por toda a eternidade, e eles não se cansam de dizer. Então, no dia que eu virar as costas para o Senhor, Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo fiel a Ele mesmo e aos seus princípios. Tito 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus que não pode mentir, mas a seu tempo, pode deixar no 3, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Hebreus 6, 18. Irmãos, esses versículos, eles não são versículos isolados. Se você for ver o contexto, você vai entender tudo aquilo que está definido aqui. Hebreus 6, 18. Diz, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, o que pomos o nosso refúgio em reter, a esperança proposta. Amém, meus irmãos? Então, ele é perfeito e santo em todos os seus princípios. Ele também tem atributos morais. Ele é bom. Em Salmo 145, versículo 9. Irmão, nós estamos demorando um pouquinho nessa parte, porque são os princípios do Deus Altíssimo que estão dentro da palavra de Deus, que Ele é a palavra de Deus. Então, no Salmo 145, no versículo 9, está escrito: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ele é bom para todos. As suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Todos aqueles que querem tomar posse disso têm direito. Ele deu direito a nós. No 18, no Salmo número 18, versículo 20 também.
Salmo 18, 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Isto quando eu estou diante do Senhor, então Ele vem e nos abençoa, nos dá segundo aquilo que nós precisamos, quando nós estamos de acordo com Ele. Ele é misericordioso e clemente. No Salmo 103, versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Irmãos, muitas vezes nós imaginamos e buscamos que o Senhor, Ele faça conforme aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. E muitas vezes nós atentamos para os nossos próprios princípios, né? E saímos da presença do Senhor por algum motivo. Mas Ele é tão bom que Ele vem em nosso socorro, nos chama, nos traz a sua presença. E Ele então nos dá alívio daquilo que nós tínhamos feito que não agradou a Ele, embora que quando nós nos arrependemos do mal que nós havíamos feito, então nós nos arrependemos e o Senhor vem e nos abençoa. Ele é compassivo no Salmo 78, 38. Salmo 78, 38. Mas Ele que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Então, Ele tem misericórdia de nós, dos seus filhos, daqueles que buscam a Ele. Ele é compassivo, Ele é paciente e verdade. Segundo Samuel 7, 28. Segundo Samuel 7, 28. Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és o mesmo Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens falado a Teu servo este bem. Isaías 45, 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Ele é verdade, Ele é fiel. Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Ele é justo. Em 1 João 1,9. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Amém, meus irmãos? Então, aqui tem apenas algumas das revelações de quem é o Senhor, né? O Senhor é todas as coisas. Nós não temos como definir o Senhor que está na palavra, na sua palavra, que é a palavra. Na próxima aula, irmãos, nós vamos dar prosseguimento, nós vamos ver que tem muita coisa ainda a respeito dele, do Senhor. O Pai, temos do Filho, do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco sobre o homem, de onde veio, por quê e tal, porque nós existimos, porque estamos aqui, os anjos e tal, para então a seguir nós passarmos a contemplação do estudo, uma análise sobre cada livro, cada palavra de Deus, as formas como ela foi escrita, as traduções, as versões, aquilo que o homem tenta fazer com a palavra de Deus. Mas nós vamos então encerrar por aqui por hoje, irmãos, porque a nossa hora já foi. E nós gostaríamos que os irmãos chegassem na hora certa. Dá uma apertadazinha aí no teu despertador e vamos chegar aqui na hora, né? E chamem os outros alunos a comparecerem. Infelizmente, nós vemos tanta dificuldade em estar aqui. É algo que o Senhor nos deu. Ele me deu isso, deu para vocês, né?
deu para a igreja, para que nós tomássemos posse daquilo que Ele quer das nossas vidas, a forma como nós devemos estar na sua presença. Amém, meus irmãos? Nós somos gratos a Deus por esta aula. Nós vamos orar. Senhor, nós te engrandecemos, agradecemos a Ti por este momento tão importante em que estamos diante de Ti, Senhor, falando da Tua palavra, da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua graça sobre nós. Ó Deus, aqui nós temos a Tua igreja, o Teu povo que precisa de Ti, Senhor, um povo também que Te ama, um povo que Te chama pelo Teu nome, Senhor. Ó Deus, um daqueles que estarão juntos com todos os demais Teus filhos na eternidade, Senhor. Ó Deus, esse dia se aproxima, nós queremos, Senhor, a cada dia vivermos de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, estarmos postados diante de Ti, realizando os Teus atos, segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por esta igreja, pela vida de todos, por este momento tão especial. Nós Te adoramos, pedimos a Ti um dia de paz. Fala conosco em todas as ocasiões. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém.